Você. E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Desafio de Ser Você. E hoje será com a maravilhosa Leide. Estou esperando ela chegar aqui, né, para a gente começar nosso episódio de hoje. Oi, Lu, seja bem-vinda, tudo bem? E eu sempre gosto de falar, né, que o Desafio de Ser Você é uma forma da gente contar a história. Cada um tem a sua história de uma forma única, mas apesar de sermos únicos, as nossas histórias elas se encontram e a gente pode se inspirar na história da outra pessoa. Então a Lady já chegou aqui, já vou chamar ela. Vamos lá. Tá? Oi, Gui, seja bem-vindo. Estamos chique hoje, né? Audiência de Portugal, né, Gui? Oi, Ivana, seja bem-vinda. Oi, Leite. Tô vendo tudo vermelho aqui. Oi, Oi, tava seja virada a bem-vinda. câmera. Obrigada. Lene, seja bem-vinda. Hoje nosso episódio, né, com a Leite. E é uma honra ter você aqui, é uma honra ter você ter aceitado o nosso convite para estar participando desse episódio. E porque a gente sempre fala, né? A gente pode se inspirar na história do outro, mas ter a coragem de contar a sua história é outros 500. Né? Então, seja bem-vinda aqui no nosso episódio. E eu vou deixar que você se apresente para nossa audiência. Quem que é a Leide? Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui podendo compartilhar um pouquinho, né, do que eu já vivi, né, de quem eu sou e como você falou, como a gente pode aprender com a história do outro, né? Tudo está conectado. Meu nome é Leide, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, Davi de 13 anos, Guilherme de 8, e eu estou aí empreendendo no marketing digital desde 2017, em cursos, mentorias, consultorias, e nesse processo, né, do empreender, que a gente vai descobrindo o desenvolvimento pessoal, né, o auto se conhecer. E aí uma coisa vai conectando a outra, e a gente conhece pessoas incríveis, né? A gente vai conectando com pessoas incríveis como você. A Lili entrou. Boa noite, Lili. Seja bem-vinda. E aí, uma curiosidade, né? Eu conheci a Leide numa mentoria, realmente de autoconhecimento, nessa busca do. A gente estava muito nessa fase ainda do feminino e masculino, né? E Uhum. a gente vai entendendo que tanto o masculino como o feminino faz parte de quem nós somos, né? Não tem divisão, né? E a gente vai aprendendo que é um todo. Somos pessoas, só que às vezes a gente deixa mais a nossa energia, vamos dizer assim, masculina, tomar conta do que a feminina, né? E a gente foi aprendendo a equilibrar isso. E dentro dessa mentoria, e eu estava lembrando hoje, né, Leide, do nosso livro, que a gente escreveu um livro, né, e a gente está Ah, junto de sim. autora, né, e foi Sim, meu muito legal porque a Leide contou hoje, estava assistindo os stories dela, né, falando sobre a data de nascimento, o ano de nascimento, né, e foi a mesma coisa comigo, né, Leide? Lembra que eu comentei com você? Quando eu olhei, não tem como você saber dos capítulos nem nada, mas a página que está, o meu capítulo é o ano do meu nascimento. E o da Leite também, é o ano do nascimento dela, né? O capítulo dela. Então, muitas histórias elas estão conectadas ali, né? A gente se cruza em determinados momentos. Mas qual foi o maior desafio, Leite, para ser quem você é hoje, né? Porque pelo que eu vi ali, pela sua história, aquilo que a gente já conhece, você não é de São Paulo, né? Você veio de outro estado, né, para cá.
Conta um E pouquinho pra gente como foi esse processo. eu sou do interior da Bahia, do centro lá da Chapada Diamantina. É um lugar bem acolhedor, um lugar muito gostoso. É roça, né? Roça mesmo. E assim, essa mudança para cá foi algo muito desafiador, né? Você está acostumado ali com aquele clima interiorano, e aí você, né, se vê na capital, né, na maior cidade do país. E é um processo muito gostoso também, porque você conhece muitas pessoas, você se desafia, e foi nesse processo, assim, que eu descobri, na verdade, assim, o meu chamado, o meu propósito, e como que iniciou tudo isso, né? A gente sempre se pega, né, perguntando quem sou eu? Quem sou eu? E essa falta de identidade, né, afeta todas as áreas da nossa vida. Afeta a nossa área, né, pessoal, afeta a nossa área espiritual também, né, que tá tudo ligado, nossa área profissional também. E esse pouco tempo que eu estou aqui, né, eu morei aqui durante 6 anos, entre 2009 e 2015, e aí voltei para a Bahia, e aí agora, no ano passado, né, eu voltei para cá. Então, eu estou há 1 ano e meio aqui, e totalmente diferente da época que eu morava, né, aqui. Porque hoje eu tenho mais conhecimento, mais autoconhecimento, né, para dizer a verdade. E quando você fez a proposta, né, da live, falou o tema da live, eu lembrei de uma pesquisa que eu ouvi, né, há um tempo atrás, de pacientes que estavam em estado terminal na UTI. E foi feita uma pesquisa, né, e perguntaram para eles do que eles se arrependiam. E a grande maioria, o maior arrependimento era de não ter sido elas mesmas. Passou a maior parte do tempo, a maior parte da vida, investindo, né, o seu tempo, ou cuidando de outra pessoa, não se priorizando. Então, assim, como era em estado terminal, né? Então, a maioria deles, né, a vida já estava, né, se findando. Mas, assim, é uma estatística, né, para a gente pensar. A gente, será que tem sido a gente mesma, né? Será que a gente tem sido quem Deus criou a gente para ser? E esse processo de descoberta, né, da nossa identidade, a gente fica, né, sou isso, sou aquilo, sou isso, sou aquilo, e a gente acaba muitas vezes andando em círculos, né? Andando em círculos, quando a gente não tem, assim, uma direção certa, uma direção mesmo divina que eu falo, né? Que a nossa identidade a gente só encontra em Cristo, não tem outro lugar para a gente encontrar a nossa identidade, é somente nele. E quando eu descobri, né, a minha verdadeira identidade, quando eu descobri quem eu sou nele e o que eu posso nele, tudo mudou. Porque a Leide de alguns anos atrás jamais estaria aqui numa live falando. Eu tinha vergonha, gente, eu tinha vergonha de cumprimentar as pessoas. Eu não falava, eu não mandava áudio de WhatsApp para, nossa, eu já perdi cliente por não mandar áudio, né? E assim, eu era tida como antipática, mas eu tinha muita vergonha de conversar com as pessoas. E aí, quando você descobre o seu chamado e quando você descobre que essa dificuldade que você tem, outras pessoas também têm, e o que você carrega pode ser ouro para as outras pessoas,
aí você começa, né, a querer abrir a boca. Mas, assim, primeiro você vive esse processo, né, de descoberta de quem é você, do que Deus criou você para ser. E aí, quando você descobre isso, é como se você fosse revestida, assim, de um amor tão grande pelas pessoas que você quer que as pessoas experimentem o que você experimentou. Assim, é algo mais ou menos nesse sentido, sabe? E aí, quando você descobre isso, não tem como você, né, ficar de boca calada mais. E ainda assim que a gente tem receio ainda de falar, eu falo algumas palavras erradas, né? Tenho muita gíria ainda, sabe aquele dialeto do interior? Eu ainda tenho, mas assim, isso não me prende mais. Já me prendeu Não te muito, para né? mais. Exatamente, não me para mais. Eu sofri E é tão muito com legal isso que você falou, isso. né? A Lu tá falando que ela também já sofreu muito com isso, né? Uhum. Porque assim, você conecta com muitas outras pessoas. E engraçado, você foi falando da timidez e tudo mais. E eu também sempre fui muito assim. Eu sempre fui muito tímida para gravar uns stories, meu Deus do céu. Para fazer live, aqui Nossa, nunca, nunca. Foi Deus um desafio muito me grande quando eu comecei a gravar live, fazer live, quando comecei a gravar stories, porque eu tenho uma amiga que falava assim, é só ir lá e fazer, entendeu? Bota a cara e faz. Mas não era exatamente assim, porque se você botar a cara lá e fazer, você tinha que vencer uma barreira, né? E quando você fala isso, existem muitas mulheres que passam por esse mesmo processo. Não é só ir lá e falar, porque na hora de você ir lá e Uhum. falar que bota a câmera na tua cara, a câmera do celular, que tá só você e você, É, você bloqueia, né? verdade. Então você passar por esse processo de desbloqueio dói, né? Foi dolorido para você passar por esse processo? Foi, foi um pouco. Mas quando você tem pessoas ao seu lado que te apoia, né? Quando você está em grupos que te apoia, principalmente assim, em mentorias, porque ali, por incrível que pareça, assim, a família apoia a gente, né, de certa forma, mas quando você está em um grupo de mentoria ou algum grupo específico ali, tá todo mundo naquele mesmo propósito, tá todo mundo no mesmo barco, né? Os problemas são parecidos, os desafios são parecidos, né? Sim. Querem chegar no mesmo objetivo ali. E a primeira live que eu fiz foi com colegas de mentoria. Então, juntamos quatro. A gente nunca tinha feito uma live antes. Uma já tinha feito, então puxou as outras, vamos. E foi aquela coisa assim, tão leve, tão gostosa, que parecia que a gente estava ali num papo de amiga. E a gente estava realmente ali num papo de amiga, né? E eu costumo falar assim, as coisas ela tem que ser leve, né? Se for pesado, se o fardo for pesado, não é para você, né? Então, assim, você tem que, lógico, é desafiador, mas procura se divertir ali no processo, procura tirar proveito ali, né, do momento ali. Então, assim, esse processo, assim, quando você vence com outras pessoas, é muito mais fácil do que você tá ali sozinho, né? Você já abre esperando alguma crítica, esperando algum problema, esperando. Gente, na grande maioria das vezes, isso só tá na cabeça da gente. Eu tinha Sim. muito medo de crítica, né? Nossa, o que que as pessoas vão pensar de mim, né? Eu tô falando, tô isso, tô querendo me aparecer, isso e aquilo. E aí, quando eu fui recebendo, né, pessoas, comentários, assim, das pessoas, nossa, gostei e tal, foi leve, foi gostoso. E, sabe, isso incentiva mais você ainda. É muito legal. Sim. Então, na maioria das vezes, a necessidade de aprovação está na sua cabeça, né? As outras pessoas, quando veem você, elas não veem a sua dificuldade. Você tá ali Não. nervosa, às vezes, só quando você tá muito ali, né? Com o tique mesmo ali, que transparece muito. Mas, nossa, às vezes eu fazia alguma coisa assim, mais nervosa, e a pessoa, nossa, foi.
foi muito bem e tal, né? E isso é gratificante, né? Você vê as outras pessoas reconhecendo e você vê que o que você está falando, que o que você está fazendo, tá valendo para outra pessoa, tá servindo, tá sendo útil. E é esse o objetivo. Sim, e como que você chegou? Antes você não trabalhava com marketing, né? No nosso capítulo do livro, eu estava vendo ali, eu falo sobre ouse voar, né? E você já fala do seu marketing com princípios, né? Que foi o que Deus entregou para você. Você já traz ali é, os, como que fala os acróstitos Ótimo, de isso. cada letra, tudo, né? Como que foi antes para você fazer essa transição, né? De vir para o marketing do que você fazia antes. Então, antes eu tinha uma marca de roupa, né? Eu sou modelista, lá no interior da Bahia, eu tinha uma marca de roupa, a gente mesmo fazia as roupas, eu e a minha irmã, a gente tinha uma confecção, eu fazia a modelagem e a gente fazia a costura, e aí a gente vendia essas roupas online, né? A gente tinha uma loja online, um e-commerce, e a gente vendia também pelo Mercado Livre. E foi aí que começou também o nosso processo no digital, né? Começou junto com a confecção. E aí a confecção foi de 2015 até 2020, e é em 2020 que nós partimos totalmente para o online. Aí passamos por diversas áreas, afiliado, e-commerce, depois lançamento, e aí surgiu o desejo, né, ali o chamado mesmo de começar a ensinar, sabe? Você ficar ali mais de 5 anos só fazendo curso, mentoria, consultoria. Você tem muito conhecimento, muito a transbordar. E aí, agora eu estou trabalhando, né, com mentorias, com cursos, com treinamentos, e também agora eu estou unindo essas duas coisas. A parte da modelagem, não necessariamente assim ensinando a modelagem, mas eu trago essa parte do se vestir para a mentoria, né? É muito importante a imagem, né, que você passa, como você se veste, isso é muito importante. Então, parece assim que agora o estalo, né, deu e eu cheguei assim no ponto, né, que eu gosto, no ponto ali que eu sinto que é o meu chamado mesmo, unir essa parte da imagem, do posicionamento, do estilo, com a parte do marketing também. E como você falou, não é um marketing convencional, né? O marketing de hoje em dia. É um marketing com princípios. Como começou essa história do marketing com princípios? Há um tempo atrás, eu queria desistir do marketing. Eu já tinha trabalhado como afiliada, eu já tinha trabalhado com lançamento, e aí, sabe, eu ficava assim, só fazendo curso, todo o dinheiro reinvestia, treinamento, curso, mentoria. E aí aconteceu que a gente comprou uma mentoria e não foi entregue o que foi prometido na mentoria. E ali eu me decepcionei tanto, né? Que quando você entra numa mentoria, você, nossa, né? É como se Tem a fosse assim, você tá ali, expectativa, né? expectativa ali de resolver sua vida, em outras palavras, né? Sim. E ali não foi entregue, e eu me decepcionei muito. E eu já eu falei assim, eu vou procurar um emprego de modelista, vou fazer modelagem, vou fazer roupa, vou fazer alguma coisa nessa área, né? E, e aí o Senhor, ele me disse, né? Ensina e viva o marketing com princípios, segundo Mateus 6,33. Está em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí, sabe aquela insegurança? Mas como, Senhor? Essa palavra sempre me perseguiu, né? Como? Como eu vou fazer? Como? E aí ele me deu o método, né, marketing com princípios, e o método mover também,
que é o que eu falo no capítulo do livro. Gente, a história do capítulo do livro, nossa, tem tudo a ver com a Janete. Você sabia que o dia da imersão tem a ver com o capítulo do livro? É? Dia, dia 8/8, quinta-feira agora. A Janete, né, no dia da nossa formatura, no dia do lançamento do livro, a Janete chegou e me falou: Leide, o capítulo do meu livro é a data do meu nascimento, 77. Eu achei aquilo incrível, né? Você lembra que eu te Aham, falei? Nossa, olha, sim. uma nova história começa, né? Grandes coisas estão, né? Sim, é o É, significado. Significado, isso mesmo. E aí, depois da nossa formatura, eu estou lá na plataforma, lá no hall lá de entrada. Eu falei, deixa eu ver qual que é o meu capítulo, né, do livro. Eu fui ler o meu capítulo, eu tinha, né, olhado, mas eu não tinha visto qual que era a página. Quando eu vi que a página do meu capítulo era a minha data de nascimento também, na hora, né? Na hora eu mandei mensagem para Janete, já era mais de meia-noite. Janete, você não imagina, o meu capítulo também é minha data de nascimento. E ali eu estava ali sozinha ali na plataforma, e na hora foi como se fosse assim, o 8 juntou com o outro, virou e formou o símbolo do infinito. E eu ouvi o Senhor falando comigo, né? O que eu tenho para você é infinitamente mais. Uma nova história já começa hoje. Porque eu estava querendo entrar em outras mentorias, porque eu achava que estava faltando algo, né? Eu sempre procurava em pessoas. Então, para mim, a solução sempre era mais um curso, a solução sempre era mais uma mentoria, mais um treinamento, sabe? Ficava naquela busca infinita. Sabe o povo lá no deserto, Sim, andando em porque você foca círculo? na promessa, né? Porque quando você vê um novo curso, tem lá a promessa, entrega X, né? E tal. E muitas Isso. vezes, como você falou, você tem até que olhar a promessa, mas existe algo, né, que Deus tem me entregado esse tempo todo, é que assim, a gente fecha os nossos olhos para olhar, para não olhar para nossa essência, porque quando a gente olha para nossa intuição, às vezes, quando você vai olhar um curso, às vezes você sente um negócio assim, né? E você fala assim, não, mas eu vou assim mesmo, porque eu acho que vai dar certo, né? E aí não dá, Uhum. porque não é que às vezes a pessoa até não entrega, a pessoa até, no seu caso, você viveu uma experiência que não entregou. Mas pode ser que a pessoa vai estar lá entregando o melhor dela, vai estar entregando tudo que ela prometeu, mas aquilo que ela prometeu e está entregando não é para você naquele momento, né? Não é para você naquela etapa da caminhada. Então, assim, dentro daquilo que você nasceu para ser, Deus também vai te colocando pessoas é, que vai conectando com o que você tem que cumprir. Só que se a gente fica distraída, né? É até o que eu falo na minha palestra, né? O que não se distraia de quem você é, porque quando você está distraída, você vai entrar em outro curso que pode ser que tenha alguma coisa que você não sabe ou que você vai aprender, mas não está dentro do seu propósito naquele momento que Deus tem para você. E muitas vezes, e na maioria das vezes, quando aparece um curso, um novo curso ou alguma outra coisa, a gente fala assim: nossa, quero fazer, quero participar, isso vai me ajudar em tal coisa, né? Vai acelerar meu resultado, porque mentoria é para isso, para acelerar seu resultado, Sim. né? Eu estar em tal lugar também vai me ajudar a conectar com outras pessoas para atingir meu objetivo. Mas muitas vezes o Senhor vem e fala assim: naquele lugar não é o momento agora. Pode ser que seja depois, mas hoje não é mais. E às vezes a gente fala, ah, mas eu quero estar lá, né? Eu quero Sim. participar. E aí vai acontecendo coisas que vai dificultando o seu acesso. E muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas é porque não era para ser hoje, né? E não vai enxergando. Então, assim, tudo que a gente vai fazendo e que a gente vai aprendendo convivendo é você escutar essa voz e ser obediente ao que Deus vai mostrando também, né? Porque a partir do momento que você descobre e se afina com quem você é na sua essência, na sua identidade ali, aí muito mais você tem que ficar mais atenta ao que o Senhor vem trazendo para você, né? Daquilo que ele vem apresentando para você, que você já está pronta,
Você já nasceu pronta, né? É o que eu escrevi hoje no meu texto lá do post, né? A gente é lapidado todo dia. Todo dia. Você acabou um nível, vem outro. Acabou um nível, vem outro. Pessoas voltam, pessoas vão, né? Mas quem vai ficar? Sempre você e você, né? Então é muito lindo quando você conta, você ouvindo a voz do Senhor, você escutando Ele, validando a sua identidade, daquilo, da promessa que Ele tem para você, né? A promessa dele é muito maior, né, do que qualquer outra promessa. Exatamente. Ali eu tive a certeza, né, que tava assim, mais do que na hora, tava passando da hora, né, de, de parar de procurar mesmo em pessoas e começar a transbordar, começar a viver mesmo o que o Senhor tem, né, para as nossas vidas. E todas as palestras aquele dia, né, tanto do Paulo Machado, do Pablo, tudo estava falando, né? Eu estava certa que eu iria entrar no Mastermind de novo, sabe, aquela busca incessante. E ali, como se fosse assim, você está pronta, vai, você está pronta, vai, você está pronta. Sempre eu ouvia algo nesse sentido. E aconteceu algo depois, né, um tempo depois, que assim, você sempre vê os sinais de Deus, mas sabe aquela, a sua insegurança, né, atrapalha você de ir para ação, de tomar as devidas providências, né, de fazer o que precisa ser feito. E teve um dia que eu acordei 3 horas da manhã para orar. E aí, sabe, eu comecei ali a orar, comecei ali, e aí surge as coisas na sua mente, né? Nossa, eu preciso assistir a live de fulano. Aí eu parei e fui assistir a live. Entrei num desafio e eu não cumpri a tarefa. Eu fui e fiz a tarefa. Nossa, tal curso eu não olhei, tal coisa eu não fiz. Net, chegou 8 horas da manhã, eu não tinha feito nada. Nada, nada, nada. E aí, né, você ouve, né, a voz do Senhor falando. Quando eu falo Senhor ouve a voz, é no coração, gente. Assim, poucas vezes, né, que eu ouvi mesmo a voz mesmo, né, audível. O Senhor ele me disse, né, pare de procurar nos outros, né, o que você só acha em mim. O que eu dei para eles, eu posso dar para você. Então, assim, eu parei com isso, eu parei. Lógico que o outro é importante, né? As histórias das outras pessoas conecta com a da gente, a gente cresce, a gente aprende. Mas, assim, o que eu estava procurando, só o Senhor poderia me dar, né? A satisfação ali, a direção, na verdade, era isso que eu queria direção. E eu achava que um mentor poderia me dar essa direção. E o mentor, ele só vai com você até certo ponto, né? Agora, quando você tem o mentor dos mentores, né, que é o Espírito Santo ali te direcionando, aí, nossa, aí não tem para ninguém, né? Você chega em lugares que você jamais chegaria sozinho. Então, assim, é muito importante você silenciar um pouco essa voz, né? Essa insegurança. Isso, na verdade, é uma insegurança. É achar que você nunca está pronta, né? É achar que o outro tem mais capacidade que você. Sabe aquela história, chama o outro, né? O outro fala melhor. Eu falo errado. Eu Mas, gaguejo, eu faço isso, mas eu do faço jeito que aquilo. você faz, só você faz, né? A Lili tá falando aqui, ó, tudo que precisamos virá de forma leve e fluida ao nosso encontro. Será os sinais do Pai. Isso E, mesmo, né? e é exatamente isso. O que às vezes impede a gente de avançar, eu não falo só por você, eu falo por mim também, realmente é essa insegurança da gente querer saber o que Uhum, vai acontecer. A gente já quer saber a estrada toda.
E aí, É. para mim, sempre vem assim, muito nítido quando eu falo isso, minha intuição vem assim, imagens, né? Deus me mostra imagens da corrida. Eu sou uma corredora, eu sou uma atleta, né? E Deus usa o mesmo exemplo comigo. Então, assim, quando eu começo, eu vou correr lá 10 quilômetros. Quando eu começo o primeiro quilômetro, eu não avistei a chegada ainda. Eu ainda vou ter que percorrer o segundo, o terceiro, o quarto, até eu chegar no nono para eu conseguir avistar que o 10º quilômetro está ali na frente. Então a gente quer enxergar, a gente quer estar no controle, isso é nosso controle que está ali falando. A gente quer, a gente precisa desapegar desse controle, porque eu preciso ver o primeiro passo que está ali na frente e eu preciso confiar que a partir dali, né, no processo, Deus vai me entregando os outros passos e eu vou conseguir completar a caminhada. Mas o que acontece? A gente quer ver já a chegada, né? É, E a ninguém gente tem quer ter essa capacidade certeza. de ver a chegada. A Às gente quer vezes ter Deus é tão certeza ali. misericordioso com a gente que ele vai lá e manda um anjo e fala assim: vai lá, entrega uma palavra de revelação para essa moça, né? É bem assim. E a gente tem que Fala que ficar ela vai atenta chegar, para ver esses sinais, né? fala que ela vai chegar e já deu tudo certo, né? Não, e foi justamente isso que veio acontecendo comigo, sabe? Vinha pessoas falar comigo que às vezes eu nem conhecia a pessoa. Chegou uma pessoa um dia e falou assim: Olha, Deus me mandou falar que você tá pronta, é só você ir. Aí eu falei assim: Ah, tá. Tipo, entendi. E aí você começa, né? Sabe assim, você dá uns piques, assim, você começa a produzir mais conteúdo, a falar mais, e aí você acaba se perdendo no primeiro desafio, né? Você acaba dando uma pausa. Eu não digo desistir, né? Mas você acaba dando uma pausa. Ali vem os obstáculos ali da vida, né? Como se fosse a corrida, ali vem os obstáculos, você diminui um pouquinho a velocidade. E aí Deus envia mais, né, outra situação, outra circunstância, outra pessoa para falar aquilo para você, né? Talvez, às vezes, vem um depoimento de alguma pessoa, nossa, seu conteúdo fez isso, isso, isso. E aquilo ali vai dando um gás para você, que mesmo sem você ver a linha de chegada, você sabe que ela tá lá, né? Então, assim, eu fiquei muito procurando essa clareza no início. Tanto é que a primeira palestra que eu fui na plataforma, eu perguntei lá pro palestrante, né? Eu falei assim, olha, acabei de chegar da Bahia, eu tô meio assim perdida, né? O que que eu vou fazer e tal. Como ter clareza? Foi essa palavra que eu usei. Como ter clareza? Ele só me respondeu assim, ó, clareza você nunca vai ter. E aí ele deu o exemplo do carro, né? O carro, ele ilumina ali poucos metros, ele não ilumina a estrada inteira. Então, à medida que você for caminhando, que ele vai ali, né, iluminando e você vai chegando, quando vê, você já chegou, um passo de cada vez, né? Você não pode querer correr ou querer pular os processos, né? Quando a gente quer pular os processos é como se fosse assim a preparação, né, para a gente alcançar aquilo que a gente precisa alcançar. Então, é viver cada processo e como a Lili aí falou, é de forma leve. Gente, tem que ser de forma leve, tem que ser de forma gostosa, né? Duas palavras que o Senhor sempre me falou é leveza e simplicidade. Então, assim, às vezes a gente complica tanto as coisas, mas é o simples que funciona, né? É o Sim. simples que conecta. Às vezes eu falando desse jeito errado mesmo, desse jeito simples, né? Que vai conectar com algumas pessoas, né? Que tem essa mesma dificuldade que eu tinha, que passa ali pelo mesmo processo que eu já passei, entendeu? E é por aí mesmo. Por aí, a gente viver o processo, passar por ele, porque a linha de chegada, ela tá logo ali na frente. Sim. E quando você chega, ela não é mais a linha de chegada, ela só é o começo de uma nova história novamente. Verdade. Isso mesmo.
Né? Foi desse jeito, quando eu terminei quando eu corri 10 quilômetros, entendeu? Depois veio o desafio do 12 quilômetros, depois foi o Mas 15, eu o preciso tanto 18, depois foi o correr. 21, depois foi o 42 quilômetros, entendeu? E aí é da mesma forma na nossa vida, né? Eu lembro um dia, eu já tinha corrido 42 quilômetros, e aí eu lembro que eu estava numa sessão, né, de gestão emocional, e a minha mentora perguntou para mim assim, gente, me fala uma coisa, alguém te obrigou a correr os 42 quilômetros? Eu falei, não. Ela falou assim, você sabia que você podia parar a qualquer momento? Eu falei assim, sabia. Ela falou assim, mas você quis parar? Eu falei, não. Não, porque eu dizia para mim mesmo, eu vou chegar. E assim, eu tinha treinado para tanto, né? E quando você chega no quilômetro 32, 33, mais ou menos, tem várias placas dizendo assim: a partir desse momento, o desafio não é mais físico, ele é mental. Então, se concentra na sua mente que você já está chegando, né? Falta mais, você já falta menos para chegar do que você já caminhou mais, correu mais do que Uhum. falta para chegar. Então, de 32 falta o quê? 10 quilômetros, 9 quilômetros. E realmente é muito isso, é a nossa mente, né? De você, vamos dizer assim, amansar a sua mente, né? Porque a sua mente é ela quem te distrai. A sua mente é aquela que fica falando muitas coisas ali no seu ouvido, né? E aí você vai conseguir silenciar ela? Não, você precisa colocar o seu foco em outra coisa, né? E aí, quando você Uhum. coloca seu foco em outra coisa, você vai vendo que, nossa, vai fluindo, que você vai conseguindo se concentrar e mais do que isso, você vai conseguindo tendo intuição, escutando, ó, qual que é o próximo passo? O que que eu faço agora, né? Eu tenho esse projeto, mas o que que significa, né? Então, explica pra gente, Leite, o que que significa, né, o marketing com princípios e o mover, igual você explica no livro. Então, o marketing com princípios é um marketing à luz da Bíblia. É um marketing onde o foco é a transformação de vida das pessoas. Como o versículo, né, em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas, elas virão por acréscimo. Então, quando a gente foca no reino, quando a gente foca em pessoas, quando a gente foca no que Jesus mais amava, né, as outras coisas elas vêm, você não precisa correr atrás de outras coisas. E como eu falei, né, a minha decepção no marketing foi esse marketing enganação, esse marketing onde o foco é só o financeiro. O compromisso com você só vai ali até a hora do check-out, até a hora do pagamento. Nesse caso, né, no caso do curso que eu fiz. E depois ele, sabe, não quer saber se você teve resultado, não quer saber ali como que foi ali o seu processo. E eu comecei a ver muitos desses casos, né? Muito desses casos de pessoas assim, já chegou pessoas, alunas da comunidade, né? Eu comprei um curso de afiliado. Eu falei assim, afiliado, mas você não quer montar sua mentoria? Eu quero, mas ele falou que me dá suporte, entendeu? Então ali ela foi atraída pelo suporte ali de um curso que ela nem ia fazer porque ela queria outra coisa, entendeu? Então esse marketing enganação, esse marketing onde o foco ali é só bater o 6 em 7, o foco é só faturamento, não tá nem aí para se o curso é realmente para a pessoa, se a pessoa vai ter resultado com aquele produto ali que está oferecendo. Isso me frustrou um pouco, né? Que eu quis até desistir. E o marketing com princípios, ele tem um tripé do marketing com princípios. Mapa, molde e conexão. Um tripé. Mapa. Tudo que a gente precisa, a gente encontra a direção, o nosso mapa, a nossa bússola na palavra. Então, a Bíblia, ela é o nosso mapa. É o molde.
o nosso molde é Jesus Cristo. Fazer como ele faria, e principalmente, né, o princípio mesmo do marketing, com princípios, que é o amor às pessoas, né? Ter o amor pelas pessoas que ele tinha. Fazer como se fosse para o Senhor, né? Como dizem em Colossenses 3:23, tudo que fazer, fazer de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. E o terceiro tripé do marketing com princípios é o network, que é a conexão, que é com o Espírito Santo. Antes de eu me conectar com qualquer pessoa, eu me conecto com ele e ele coloca as pessoas certas no caminho. Porque às vezes você fica ali, eu preciso conectar com fulano, preciso conectar com ciclano, fazer negócio, fazer isso. Você só vê a questão do poder aquisitivo, a questão do que aquela pessoa pode proporcionar para você. Porque você não faz network com qualquer pessoa, né? Você faz ali com quem pode promover algo ali para você, né? Seja em questão financeira, seja em questão de conhecimento, questão de acesso, principalmente, né? E no caso do marketing com princípios, o network principal é com o Espírito Santo. Porque ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho que tem a ver com o seu propósito. E aí o método mover. O mover é um acróstico. O M é de movimento. O movimento seria mais do que você se mover, mais do que você ir para a ação. Seria a criação mesmo de um movimento. Sabe um marketing ideológico? Você defende uma causa antes de vender um produto? Então, você cria um movimento. No meu caso, qual que é o meu movimento? Meu movimento é o marketing com princípios. Então, sempre o movimento, ele tem uma causa que você defende, ele tem algo que você luta contra. Então, a minha luta hoje é contra esse marketing enganação. Então, a minha ideologia é essa. É um marketing à luz da Bíblia. Um marketing com os princípios bíblicos. Entendeu? Então, assim, esse M vem de movimento, de você criar uma ideologia. O ser humano, ele tem necessidade de pertencer a algo, né? A uma comunidade, a uma tribo. É como se fosse assim, a uma religião, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. E isso vem da criação de um movimento. Então, pense uma causa, pense em contra quem você luta, crie um movimento, né? Antes de você criar o seu conteúdo, antes de você criar o produto. Porque quando você tem uma tribo forte, quando você tem uma causa bem definida, o produto, qualquer produto vende, né? Que tem a ver ali com as pessoas, né? Que tem a ver ali com os princípios. O é de organização. Organização na questão de você ter os processos definidos, de você ter as suas metas definidas, de você ter ali seu feed organizado, de você ter o seu curso organizado, de você ter um método, de você ter um passo a passo. Isso vem da organização. V. O V é verdade. O que é a verdade? A verdade é o seu conteúdo. Sobre o que você fala, né? Qual que é a sua mensagem? Essa é a sua verdade. A pessoa, quando ela entra ali no seu perfil, ela já sabe, né? Os seus ideais, ela já sabe o que você fala, o que você luta, né? Ela já sabe quem é você. Então, você tem que transparecer essa verdade. É de estratégia. É você usar a estratégia certa do marketing digital para alcançar ali os resultados que você quer. Eu estou fazendo o lançamento, então qual a estratégia que eu vou usar, né? Para quê? Para alcançar mais pessoas. E o R é reino. Tudo isso que eu falei, né? O movimento, a organização, a verdade, a estrutura, tudo isso com foco no reino
porque o resultado, que eu erro também, ele vai vir. E é muito lindo isso, porque você falando, principalmente dessa última parte do reino, me faz lembrar, quando eu era criança, a gente escutava muito, não sei se você escutou, mas se você escutou, você já me fala. Cuide do seu jardim, que as borboletas virão. Se preocupe em cuidar do Sim. seu jardim. E a gente só achava que era uma frase bonita, né? Assim, como Uhum. se fosse uma frase de um poema. E a gente entende que é exatamente isso, né? De você buscar em primeiro lugar o reino dos céus, né? E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas, né? Por quê? É, Desde quando eu era criança, eu lembro que a professora sempre perguntava na escola, né? Que bichinho você quer ser? Né? Aí tinha gente que falava assim, ai, cachorrinho, gatinho, né? Uhum. Eu nunca disse nenhum desses animais, nada. Eu queria ser aquela ave que eu passava e tinha um lago todo sujo no caminho que eu ia para a escola, e ela estava lá branquinha, grandona, com aqueles pés lá no meio da sujeira, e ela branquinha, e eu falava assim, nossa, eu quero ser aquela ave ali, eu não sabia nem o nome. Por quê? Eu falei, porque ela tá lá no meio da sujeira e ela tá branquinha, né? E aí, ano passado, eu me lembrei disso e eu falei assim, nossa, que revelação, que revelação de você estar no mundo, né? Mas você continuar na sua essência, sendo você, né? Sem manchas, né? Independente do lugar que você pisar, você continuar sendo você. Então tem muito isso. Então é muito forte, né? O significado que você traz, né? Eu sei que foi entregue por intuição, né? Do que você está fazendo, que a cada dia você está construindo. E mais do que isso, né? Transparecendo. Então, assim, o Senhor vai trazer, né? Só que existe um processo que a gente precisa, que é o de realmente acreditar, porque às vezes a gente não Uhum. acredita, né? Que nem você falou É. assim, eu escolho leveza, né? E eu sempre tenho uma outra frase para acrescentar, né? Escolha facilidade também, né? Peça ao Senhor assim, eu escolho leveza e facilidade para que eu realize o meu propósito. Porque muitas vezes a gente fica na preocupação, nossa, será que vai dar? Querendo ver a chegada, e a gente esquece de pedir para o Senhor a facilidade também. Não precisa ser difícil, né? Verdade. Precisa apenas gerar aprendizado, né? Eu posso aprender sem sofrer. Eu escolho. Eu falei isso para minha filha essa Uhum. semana. Eu falei assim: escolhe facilidade também. O Senhor te manda facilidade. Aí ela falou assim: que ela estava estudando para a prova. Ela falou: ai, mãe, é tudo tão difícil. Deus já me deu força. Eu falei assim: pede facilidade, leveza e facilidade. Que Ele te manda. Você precisa aprender? Precisa. Você precisa atravessar a ponte? Precisa. Mas não precisa ser difícil, né? Precisa gerar aprendizado, mas que gere sem. Às vezes, eu falo que a dor no processo ela é gerada porque a gente é apegado, né? E eu quero agradecer você, Leite, por você ter disponibilizado de contar um pouquinho da sua história, um pouquinho de como você chegou, né, até São Paulo, de como você chegou até as nossas vidas, né? Porque muita gente chega, muita gente passa, né? Mas nem todas permanecem, né? E eu falo assim que quando a gente se coloca nas mãos do Senhor, é desse jeito mesmo, e tá tudo certo. E tá tudo certo, né? Uhum. Que todas as pessoas que passem pela sua vida levem o brilho que você planta todos os dias, né? Que leve o seu sorriso, que leve a sua energia, que leve o seu amor, né? E eu quero que você deixe uma mensagem para todo mundo que está aqui assistindo a gente, para quem vai assistir depois, né? Porque sempre tem muita gente que assiste depois, e eu falo que é muito especial, porque só chega até aqui quem tem que chegar. Só escuta as palavras que a gente disse aqui, quem precisa escutá-las, né? Porque Deus ele traz. Ai, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu amei compartilhar.
compartilhar um pouco, né, da minha história, um pouco da minha essência. E assim, é, a, a, a mensagem que eu deixo é você saber quem você é e saber o que você pode. E assim, você saber quem você é nele e você saber o que você pode nele também, que é tudo, né? Você pode tudo nele. Ele já deixou tudo escrito, basta você tomar posse das promessas, tomar posse da sua herança, né? Nós temos dois testamentos, um velho e um novo, e nós temos ali a vida que ele prometeu, que é uma vida em abundância. E pode ser fácil, como você falou. Eu escolho hoje facilidade para minha vida. Eu escolho essa vida em abundância que ele morreu para que eu tivesse. O preço já foi pago, não precisa ser difícil, né? Basta você seguir o processo, seguir ali, ser levado, né? Não precisa ali parar no primeiro obstáculo, parar no primeiro desafio. Só segue, vai seguindo. Eu tô sentindo assim uma alegria muito grande, muito grande mesmo. Eu falo assim que toda vez que eu sinto isso no peito, assim, eu fico muito emocionada. Eu falei pra minha filha, toda vez que eu sinto o amor, eu choro, né? Hoje eu estou sentindo a alegria, né? E não tem como você sentir alegria. A alegria me deixou sem palavras, né? Para tudo que você disse, para esse momento que a gente viu agora. Tudo eu sempre entrego na mão de Deus. Eu tenho aprendido a cada dia a ser, eu falo, mais desapegada. Para você ser obediente, você precisa ser desapegada, né? Então, Isso mesmo. a gente desapega daquilo que a gente já conhece para o desconhecido que Deus tem para nós, porque a gente sabe que é bom e agradável, né? Então, eu quero agradecer a cada pessoa que esteve aqui, né? É uma honra. Eu sempre falo que eu honro o momento que você esteve aqui, eu honro a vida que você esteve aqui, o momento, nesse momento agora, né? Que só existe o hoje, né? E eu honro a sua vida também, Leide. E você tem um convite, não tem não? Para fazer? Sim, tenho um convite para vocês. Dia 8, depois de amanhã, gente. Eu falei, tem tudo a ver com você, tudo a ver lá com a data, né? Eu não tenho essa questão de simbologia, mas eu gosto de dar significado para as coisas, né? O Senhor, ele vai mandando ali os recados, a gente vai pegando, né? E no dia 8 do 8, né? 8 de agosto agora. E por incrível que pareça, esse ano é 8 também. 8 simboliza o infinito, né? Que é o que ele tem para as nossas vidas. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem chegou ao coração, é o que o Senhor ele preparou. Olha só onde que está o tempo que está o verbo, né? Ele já preparou, não fala assim, ele vai preparar para você, ele já preparou, né? Para aqueles que o amam. Então, dia 8 nós vamos fazer a nossa segunda imersão, a imersão Mover, o método Mover, lá na estufa digital em Alphaville. E vocês estão convidados aí, quem puder participar, tá? E eu vou colocando mais informações também no meu perfil. E eu estava, né? Eu dei uma pausa esses dias na produção de conteúdo, em tudo. E agora a gente vai voltando aos poucos, né? Porque agora a gente não pode parar. A gente não pode mais parar, dar essas pausas gigantescas, né? E me acompanhe lá também, né? Nós vamos produzir muito conteúdo sobre marketing com princípios, sobre mentoria, sobre posicionamento, sobre o se vestir. Nós vamos montar um armário cápsula de mentora, nós vamos falar sobre roupa, sobre modelagem, sobre acessórios, tudo que envolve esse universo, né, feminino, é, em questão assim da imagem mesmo, nós vamos falar no perfil.
E no dia 8 vai acontecer a segunda imersão Mover, e a Janete vai estar lá Uhum. participando também. Muito bom poder contar contigo, viu? Muito bom mesmo. Fiquei tão feliz. Eu também estou muito feliz. E eu quero agradecer, né, encerrar, né, que cada um continue, né, na presença do Senhor. E hoje, antes de você ir dormir, você fale para Deus assim: Senhor, hoje eu escolho leveza, facilidade e equilíbrio para o meu dia de amanhã, né? Então, Sim, um beijo para todo mundo e muito obrigada. Foi uma honra, Leide, ter você aqui com a gente hoje, tá? muito bom. Muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês.